No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Eu levanto as mãos para o alto, estendidas para todos aqueles que estão ligados conosco e também aqueles que, por alguma razão, não estão ligados neste momento conosco, mas têm estado ligados conosco ao longo dessa jornada da fé. E abençoo você, amiga e amigo, abençoa sua família, sua casa, e com a bênção que nós determinamos, chegue a cura divina, a libertação, a transformação do seu lar. Sejam livres de todas as mazelas que os têm atacado. E seja forte na fé. Seja forte na manutenção da fé. No cuidado da fé. No cuidado do altar de Deus. Porque quando se tem o Espírito do Altíssimo, o selo do Espírito Santo, se torna o altar ambulante de Deus. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam todos benditos. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós ontem falávamos do capítulo 12 de Gênesis, versículo 2 e 3, quando Deus estende para Abraão e os seus descendentes da fé as 7 bênçãos. No versículo 4, diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló, e ele tinha a idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Sara, sua mulher, e Ló, o seu sobrinho, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. Então, tudo que Abraão tinha, possuía, que ele podia mover, ele colocou nos animais e foi pelo deserto. E saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus naquela terra. No versículo 7 diz que apareceu o Senhor a Abraão
e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Muito interessante isso. Deus apareceu ou falou com Abraão lá em Harã, na terra onde ele estava, inicialmente, mas Abraão não edificou o altar para o Senhor. Com certeza, onde Abraão habitava era uma terra de incrédulos e paganismo. Então, ele não fez o altar ali. Lembro que quando Moisés foi falar com o Faraó para deixar o seu povo, o povo de Israel, os filhos de Israel, saírem do Egito, ele disse: o Senhor me manda, ou manda que você deixe o meu povo sair caminho de 3 dias para o deserto, para sacrificar ao Senhor. Também lá no Egito, Deus não permitiu que Moisés construísse, erguesse o altar do sacrifício. Então, você verifica que quando o Senhor apareceu para Abraão, então Abraão edificou um altar naquele lugar, já na terra prometida, em Canaã. E é claro, quando ele edifica um altar, ele faz sacrifício. Toda vez que Abraão fazia ou edificava o altar, ele sacrificava para o Senhor. O que quer dizer o altar? E é aí que você, amiga e amigo ouvinte, tem que entender o que significa o altar. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, ele diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Em outras palavras, o altar e o templo são os mais significativos e sagrados símbolos de Deus na terra. Símbolos da fé. Símbolos de onde as pessoas têm comunhão com Deus, naquelas alturas. Hoje, nós somos o altar de Deus ambulante, o altar ambulante, quando recebemos o Espírito Santo. Mas enquanto não recebemos o Espírito Santo, então nós não somos o altar de Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, agora você pode entender por que as pessoas devem sacrificar para receber o Espírito Santo. O sacrifício é para que haja no seu ser o altar de Deus, para que você seja o altar de Deus. Por exemplo, eu tenho o Espírito Santo. Em qualquer lugar que eu estiver, ali está o altar de Deus. Se eu não tiver o Espírito Santo, então eu tenho que ir no templo, eu tenho que ir no altar para fazer as minhas ofertas, as minhas orações, etc, etc. Mas enquanto eu tiver e manter no meu ser a fé viva no Deus de Abraão, então, e o Espírito Santo estiver em mim, é claro e evidente que eu serei o altar onde quer que eu vá. Não tenha dúvida. Então eu posso estar em qualquer lugar desse mundo, ali estará o altar. Todas as vezes que eu
erguer a minha voz e falar com Deus, ele vai me ouvir, porque o altar está sendo usado. Agora é interessante dizer para vocês que quem cuida do altar será cuidado pelo altar. Quer dizer, a pessoa que cuida para que o altar esteja sempre ativo na sua vida, então do altar vai ser cuidado. Em outras palavras, quem cuida do altar cuida das coisas de Deus e será cuidado pelo próprio altar ou pelo próprio Deus. Então, quem cuida da fé será sustentado pela fé. Mas quem despreza a fé será desprezado pela fé. Quem cuida do altar será cuidado pelo altar e, claro, quem despreza o altar será desprezado pelo altar. Então é assim, porque o altar representa Deus. Então quando a pessoa, você verifica isso, quando a pessoa desdenha a fé, ri da palavra de Deus, né, zomba daqueles que têm fé, essas pessoas são incrédulas. A vida delas é um inferno. Elas zombam dos que têm fé. Por quê? Porque elas não têm fé. São invejosas. Elas têm inveja daqueles que têm fé. Porque os que têm fé, com certeza, têm cuidado do altar. Têm cuidado da fé. Ou melhor, têm cuidado com Deus. Temem a Deus. Respeitam a Deus. E é isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, que tem que ficar bem claro. Nós aprendemos que o altar representa Deus na vida, na história de Abraão. Porque lá em Canaã, quando Deus lhe apareceu, ele imediatamente construiu, ergueu um altar. E, obviamente, sacrificou ali. Então, quando nós tratamos do altar ou do templo, nós estamos tratando de símbolos, os símbolos mais sagrados, mais significativos de Deus na terra. Então, todas as vezes que os patriarcas da fé tiveram o privilégio de estarem com Deus, imediatamente eles erguiam um altar e ali sacrificavam. Jacó, quando fugiu, quando saiu da sua casa e foi pelo deserto, ele carregava consigo a convicção, a certeza de que seria abençoado, mesmo tendo apenas uma botijazinha de azeite. Ele foi pelo deserto e lá no deserto, quando colocou sua cabeça numa pedra para dormir, ali, naquele local, no deserto, sozinho, ele teve um sonho. Ele teve um sonho, uma visão. Ele viu uma escada que dava até o céu. E anjos subiam e anjos desciam. Engraçado. A escada deveria ser anjos desciam e anjos subiam. Não. Diz o texto que anjos subiam, os anjos subiam. Quer dizer, ele estava sendo guardado pelos anjos. Parece que os anjos que subiam fizeram uma troca de turno, né? Parece. Eles subiam e outros vieram, assumiram o lugar deles para continuar cuidando de Jacó. Ora, então nós vemos que Jacó, quando ele acordou, ele disse, verdadeiramente Deus está neste lugar. Ele pegou aquela pedra que significava Jesus, simbolizava Jesus, e ali ele ergueu um altar de pedras
e derramou o azeite sobre aquele altar, sacrificou o que ele tinha lá no deserto. Ele sacrificou o pouco que tinha, porque ele sabia que Deus iria cuidar dele. Minha amiga, meu amigo ouvinte, como é importante a gente cuidar do altar. Cuidar do altar é cuidar da própria vida, é cuidar do Deus que nós cremos, é tomar dentro de si a presença do Altíssimo, é cuidar da fé, cuidar da fé. A fé, quando cuidada, ela traz benefícios. Quando não é cuidada, quando ela é descuidada, desprezada, então, na hora da necessidade, ela também não atende a pessoa. Essa é a realidade. Você sabe que as pessoas, normalmente, só se lembram de Deus na hora da dificuldade, das aflições, das angústias. Mesmo assim, a misericórdia do Altíssimo vem sobre elas, quando elas se voltam para o altar, se voltam para o templo. E aí Deus atende, Deus cura, Deus liberta, Deus faz os milagres necessários. Porém, quando a pessoa cuida do altar, cuida do templo, a casa de Deus, então ela também é cuidada pelo Senhor. Da mesma forma como ela cuida do altar, o altar cuida dela. Da mesma forma como ela preza o altar, da mesma forma o altar preza a vida dela. Ela é guardada, ela é protegida. Então, é importante que você tenha essa consciência da história de Abraão, porque tudo que ele fez naqueles tempos, nós hoje também fazemos. Nós fazemos, com certeza. O cuidado que ele tinha com o altar, depois veio o tabernáculo, né? Quando Moisés construiu o tabernáculo. Então, Abraão não tinha o templo, ele fazia, ele construía o altar. Depois veio o templo, mas antes ele fazia o altar. E por que ele fazia o altar? Porque ele tinha que sacrificar. Ele não poderia esperar a construção do templo, ou mesmo do tabernáculo, para sacrificar. Ele teve que sacrificar, ele tinha que sacrificar, e para sacrificar tinha que ter o altar, já que o altar é o lugar alto onde se sacrifica para o Senhor. Então, quando Deus, aqui no versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis, lhe apareceu, Abraão edificou um altar e, com certeza, ali sacrificou. E depois, diz o versículo seguinte, que moveu-se dali para a montanha, do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo em Betel ao ocidente, e Ai, a cidade de Ai, ao oriente. E edificou ali em Betel um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Versículo 8. Quer dizer, Abraão, para onde ia, ele fazia o altar porque ele não queria deixar de sacrificar. Fazia parte da sua fé, do seu costume, desde o momento em que Deus lhe apareceu, lhe começou a lhe orientar. Depois caminhou Abraão dali de Betel, seguindo ainda para o lado sul. E havia fome naquela terra. Havia fome naquela terra. E diz o texto que Abraão desceu até o Egito para peregrinar por lá, porque havia fome, a grande fome naquela terra. Veja que Abraão não foi orientado por Deus para descer para o Egito. Abraão não foi orientado. Deus não falou nada para Abraão. Olha, tem fome aí, então desce para o Egito. Não. Abraão, nesse momento, apertado pelas circunstâncias, desceu até o Egito. Mas quando ele desce até o Egito,
sem a orientação de Deus, é o que muita gente faz, apertado pelas circunstâncias, começa a tomar decisões erradas. Começa a fazer o que é da sua vontade, do seu ímpeto, do seu coração. Consequentemente, vêm as consequências, vêm os problemas. Foi o que aconteceu com Abraão, que nós vamos ver amanhã, quando estaremos dando continuidade a esse estudo de Gênesis capítulo 12. E quando você amanhã ligar o seu rádio para participar, não se esqueça de abrir no livro de Gênesis capítulo 12, porque cada versículo nós vamos estudar para ver o início da história de Abraão. Porque o início da história de Abraão pode ser o início da sua vida próspera, de ser um verdadeiro descendente de Abraão. Então, quem sabe, vamos iniciar a nossa caminhada com Abraão para aprender dele como viver a fé, como cuidar do altar, como cuidar da fé, como viver sob o temor de Deus, o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Você, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando estabelece a sua vida na história de Abraão, você pode ter certeza que a sua vida será promissora. Você vai encontrar dificuldades, desertos, aflições, angústias, mas em todo o caminho, em toda a trajetória da sua vida, você será guardado, protegido pelo Altíssimo, porque você está fazendo o que Ele, Deus, manda, que é olhar para Abraão. Quando nós olhamos para Abraão, nós temos que olhar para a vida de Abraão, a sua história, suas atitudes de fé. Abraão colocou o Senhor em primeiro lugar. Primeiro do que o sonho dele. Abraão tinha um sonho, que era ter um filho. E quando esse filho nasceu e cresceu, estava com a idade de 6 para 7 anos, aquele menino era o tesouro maior de Abraão na terra. E Deus o provou Abraão, dizendo: eu quero esse filho como sacrifício, para que você e eu soubéssemos como nós devemos definir a nossa fé, como nós devemos mostrar a nossa fé. Porque em dado momento Deus coloca o nosso ser à prova, a nossa fé à prova, assim como as pessoas provam o amor das outras pessoas, não é? Não é assim? Ah, você prova que me ama se você fizer isso, se você fizer aquilo, eu vou saber que você me ama, ou então não saber que você não me ama. A mesma coisa, nós somos provados na fé quando estamos diante de um conflito entre as paixões do coração e as orientações do intelecto, da razão. Então, Deus levou Abraão a fazer essa escolha. Ou ele, Deus, através da obediência que Abraão deveria fazer, tomar, que era sacrificar o seu filho, ou o seu filho. Quem que você escolhe, Abraão? Obedecer a minha voz ou seguir os desejos do seu coração, que é o seu filho? E Abraão não titubeou. Ele cria em Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Então ele foi lá no Monte Moriá fazer o que Deus havia pedido, sacrificar o seu filho. Quer dizer, Abraão transgrediu o seu coração. Abraão refutou o seu coração, os sentimentos, para seguir a razão, a palavra de Deus. Então, quando a pessoa segue a palavra de Deus, claro que ela vai constranger, ela vai resistir, ela vai negar os sentimentos do coração.
Então, essa é a fé inteligente, a fé racional, que você faz uma coisa consciente, você sabe o que está fazendo, você sabe o que está fazendo, e não uma fé emotiva que é cega. A fé emotiva é cega, que faz as pessoas terem uma fé cega e que fazem coisas movidas pelas paixões, pelo coração enganador. E aí não dá certo. Mas quando a pessoa faz uma coisa consciente, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. E é isso que eu quero. Porque cada um tem a sua livre escolha. Cada um tem o direito de escolher se vai para a direita ou se vai para a esquerda, se vai em frente ou se para. Cada um tem o direito de escolher a sua própria vida, o seu próprio destino. Quem faz o nosso destino é a nossa cabeça, quando nós fazemos as nossas escolhas. Quando a pessoa faz uma escolha errada, ela obviamente vai se dar mal. Mas quando a pessoa faz a escolha certa, então ela vai se dar bem porque escolheu o que é certo. Abraão cuidou do altar e o altar cuidou dele. Abraão cuidou da sua fé e a sua fé cuidou dele. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios.